Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosa Maria Fabeiro e eu ajudo mulheres a identificar e desatar seus nós para conquistar, então, uma vida mais leve. E esse é o programa Ata e Desata, onde eu respondo perguntas sobre desatar seus nós. Que essas perguntas me fazem no direct, né, em comentários de posts, e às vezes eu percebo também alguma situação que nos comentários, né, parece que é um pouco nebulosa, então eu uso como elementos para responder aqui nesse programa que é o Ata e Desata, né? Então ele tem o objetivo de a gente olhar para os nossos nós e tentar identificar, como eu digo, para poder desatar, fazer os trabalhos de desatar. Então aí já falando em nó e respondendo a pergunta que a Carol me fez, o que é um nó, né? Então, assim, a gente fala na filosofia sistêmica de emaranhamentos, que são, vamos dizer, coisas enroscadas que a gente acaba, né, se enroscando dentro do nosso sistema familiar. Isso eu já falei bastante também, e é uma coisa, né, bem complexa que a gente vai trazendo aqui aos poucos. Então, quando eu falo nó, na verdade, ele não é necessariamente, aí eu chamo de nozão, que é o emaranhamento, né, que são coisas muito fortes e que traz prejuízos, talvez, né, muito grandes para a nossa vida. Mas existem aqueles nozinhos que são as nossas crenças limitantes, as dificuldades que a gente vê no dia a dia, os padrões repetitivos, né, aquelas coisas que a gente faz no dia a dia e não consegue se livrar, né? E que às vezes você não percebe que tem, né? Você vai no dia a dia e não percebe que tem aquele nó. Então, quando eu falo que, né, os meus pilares do meu programa é identificar, desatar, para então conquistar uma vida mais leve, porque aí tem uma tarefa a fazer depois daquilo, né? Como às vezes a gente nem sabe que tem um nó, precisa primeiro identificar. Então, assim, eu percebi coisas que eu falava assim, nossa, eu nem sabia que tinha isso, nem sabia que isso existia, né, que era possível ter isso. Eu percebi, assim, que é muito, assim, 80% das pessoas, né, com quem eu falei, não sabem o que é a filosofia sistêmica, não sabem o que é constelação, e foi muito bom, porque é esse o meu objetivo, é levar esse conhecimento para frente, que foi o que mais me trouxe benefício na vida e que eu quero repassar, tá? Aí alguém me perguntou, então, aqui, a Ana e a Fátima, o que é a inteligência sistêmica? A inteligência sistêmica é o que para mim? É aquela inteligência que você adquire a partir do estudo e do conhecimento da filosofia sistêmica, que foi trazida, né, teve outros antes, mas que a gente fala aqui a partir de Bert Hellinger, porque foi ele que, vamos dizer, trouxe a filosofia associada às constelações familiares, que antes dele tinha as constelações de uma forma um pouco diferente, e a partir dele a gente começou a entender um pouco, porque ele foi escrevendo vários livros e falando das suas percepções, né, sobre as dinâmicas que acontecem nos sistemas, né? Então, a inteligência sistêmica, vamos dizer, é aquilo que você, a partir de uma prática diária, do conhecimento das leis, do conhecimento das dinâmicas, você vai, vamos dizer, construindo em você. Né? É um conhecimento que você vai construindo. E aí você vai criando, vamos dizer, um nível de inteligência sistêmica, que é isso, então, a inteligência sistêmica, tá? Aí a Selma me perguntou, onde a inteligência sistêmica pode contribuir no relacionamento? Aí, assim, é uma ótima pergunta, que aí já me dá a oportunidade de explicar mais ainda sobre a questão da filosofia sistêmica. Onde se aplica a constelação e a filosofia sistêmica? Onde tem relações, onde tem relacionamento humano. Então, em qualquer tipo de relação, e esse é o trabalho, né, da sistêmica, que é o que? A gente olhar para as relações. Então, onde tem relações humanas, você pode ver a filosofia e as leis sistêmicas acontecendo, e então, assim, onde a inteligência sistêmica pode contribuir no relacionamento? Completamente, porque é justamente a base dela. A base dela é o que? A gente perceber como os relacionamentos acontecem e como existe uma dinâmica relacional no nosso sistema familiar, na nossa ancestralidade, que isso também já falei bastante em vídeos, né, que é sobre essa herança que a gente tem do sistema familiar,
e que vem, então, a partir justamente dos relacionamentos, e que às vezes a gente acaba querendo excluir esse relacionamento e achar que a gente pode viver sozinho, né? Então, onde tiver relacionamento, a gente pode aplicar a filosofia sistêmica e compreender, né, as dinâmicas que afetam os relacionamentos, tanto positiva quanto negativamente, tá? Aí a Arlete perguntou, por que há repetições de problemas familiares? E aí eu vou falar um pouquinho aqui da exclusão, né? Que a gente fala muito sobre as repetições, que é uma das dinâmicas que a gente observa, né? E que é uma das formas de identificar um nó, como eu falo, né? Porque, assim, se você tem uma situação que se repete muito, muito, é, é um grande indício de que possa ter um nó um pouquinho maior aí, né? Por quê? Porque é um nó que tem a ver, provavelmente, com o seu sistema familiar, tá? Porque um dos sintomas de um emaranhamento, né, e de um nó familiar é repetição. Então, por exemplo, você pega uma mulher da família que não conseguia ficar casada, ficava sempre com problema com relacionamento, perdia o casamento, não conseguia se manter casada. Aí, quando você vai verificar, a tia não conseguia, a avó não conseguia, a bisavó não conseguia, e aí você percebe que aquilo existe um padrão de comportamento, e isso sim está relacionado com dinâmicas que vêm das gerações, porque existe o que a gente chama de emaranhamentos, que é assim, os sistemas, ele tem uma necessidade de que essas leis, né, que eu falei também, né, já em outras vezes, no último vídeo, que é sobre as leis sistêmicas, né, então que eu vou dar um parênteses para falar dele um pouquinho, que é o quê? O pertencimento, a ordem e o equilíbrio. E essas leis, que o Bert chamou de ordens do amor, eles são fundamentais para que os relacionamentos funcionem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do pertencimento, é assim, se você pertence a um sistema, você pertence e não pode deixar de pertencer. E quando alguém do sistema é excluído, ou alguém tenta excluir essa pessoa por alguma razão, a tendência é que haja uma repetição, porque o que a gente chama aí, né, desse sistema, dessa consciência familiar, ela quer que todos pertençam. E aí eu tenho uma teoria, né, que eu aprendi da teoria antropológica, mas que não dá para a gente falar isso muito nas lives, né? Mas, assim, existe algumas explicações sobre como, né, o porquê que a gente tem essa necessidade de pertencer aos sistemas, né? Então, quando você tem, então, uma situação, por exemplo, de exclusão, e estou falando aqui, por exemplo, né, que pode ter outras dinâmicas, mas vamos supor que teve um familiar, uma tia, uma avó, que por alguma razão foi excluída ou julgada. Porque quando a gente julga alguém do sistema, é também um tipo de exclusão, como se aquela pessoa não fosse boa o suficiente para aquele sistema, né? Então, o que acontece quando você exclui ou quando você julga essa pessoa? A tendência é que exista uma repetição para que essa pessoa seja de volta incluída, tá? Isso às vezes acontece nas futuras gerações. Então, às vezes, um neto vai repetir, né, o que o avô fez, ou uma neta, geralmente passa, né, de uma geração até. Por quê? Porque aquela pessoa precisa ser incluída, né, a pessoa que não foi vista ou foi julgada. Mas, enfim, tem várias dinâmicas, tá? Então, quando a gente fala por que tem muita repetição de problemas familiares, quando tem uma repetição, olha com carinho, né? Como eu digo, às vezes aquilo que a gente acha ruim é justamente a chave para a gente desatar aquele nó. Então, aí é um ótimo, né? Um ótimo momento de você olhar e observar. Tem muita repetição, que tipo? É doença? É morte, né, em mesma época, é repetição de comportamento, alcoolismo, droga, né, que se repete. Então, assim, olhar para que aquilo está olhando, para onde. Então, onde eu posso olhar no meu sistema familiar que eu possa trazer de volta, né, e entender isso. E a partir do momento que a gente faz esses processos de inclusão, né, e essas dinâmicas, a gente acaba, então, vamos dizer,
restaurando a ordem, né? Porque, como eu expliquei bastante também, sobre esse campo morfogenético, né? Que é um campo familiar que a gente está envolvido nele. Então, existe um campo onde a gente pertence a ele. Então, todas as coisas que aconteceram no nosso sistema e que acontecem, elas estão atuando ali e tentando achar esse equilíbrio, tá? Então, é uma forma, vamos dizer, mais de eu poder explicar isso agora, tá? Só que aí, quando a gente está lá dentro da oficina sistêmica, eu faço exercícios, aí pode ter uma coisa muito pontual de um tema específico da pessoa, então a gente pode fazer uma dinâmica, né, individual, ou uma dinâmica em grupo, ou até uma constelação, se for o caso, se for necessário, ver que é alguma coisa que está bem enroscada e que precisa de uma intervenção um pouco mais direta. Aí eu tenho uma pergunta aqui, muito interessante, duas seguidas, eu fui agrupando mais ou menos os temas, né? Da Giane e que está relacionado também com o da Heloísa. Aí o que a Giane falou, né? Ela fala sobre romper o passado, como que se faz para romper com o passado, e como se livrar do sentimento de nostalgia quando lembrar do passado, né? E também a Heloísa pergunta, fala uma coisa semelhante, que é desligar da energia do pai. Ah, então, assim, são duas coisas que têm bastante similaridade. Por quê? O que tem de importante aqui nessa fala, né? Quando a gente ouve, o que a gente percebe? Então, assim, romper com o passado. Então, quando a gente fala aqui de nós, né? Uma das coisas que mais geram nós, como eu falei, é você querer excluir, tá? E, assim, não existe possibilidade de se romper com o passado, de se romper com o que foi, de se romper com a família, né? Porque, assim, a gente faz parte desse sistema e uma das leis é justamente que a gente continue fazendo parte. E quando você, então, quer se livrar de um sistema, então, por exemplo, da família, quando você fala romper com o passado, claro que aqui pode ter sido só uma forma de expressão, que ela quis dizer, né, às vezes alguma situação difícil e tal, que a gente quer, né, trazer de outra forma, mas aí me deu essa possibilidade de falar do rompimento com o passado, porque assim, não existe, como eu disse, chance alguma de romper com o passado, de romper com os nossos laços familiares, eles são eternos, né, eles fazem parte da gente, e quanto mais a gente tenta romper, quanto mais a gente tenta isolar, esquecer, cortar, tirar, mais você vai repetir, e mais aquilo vai te tomar conta de você. E por quê? Porque é justamente uma das leis do pertencimento e que as coisas são e são como são e a gente tem que acolher como elas foram e como elas aconteceram. Então, quando a gente tenta jogar fora e tirar aquilo da frente, é justamente um dos motivos de causar enroscos, de causar nós, tá? Então, assim, lógico que a gente tem uma série de conceitos que, né, eu posso falar sobre como você identificar situações difíceis que não foram boas, que foram perigosas, que foram agressivas e várias coisas, e que você pode modificar, mas a partir de você pegar o que foi, acolher o que foi e não querer jogar fora, olhar para aquilo que foi e poder, então, fazer algo com aquilo. A Heloísa também perguntou como ter acesso a este método. Existem constelações familiares, consteladores que atendem, né, vamos dizer, as terapias breves de constelação familiar, que funciona como uma terapia breve, vamos dizer assim, né, entre aspas, e que em uma sessão você pode, vamos dizer, desatar um nó, ou ter uma fotografia de um nó que você tenha, né? E existem, então, vários livros do Bert, etc., que, aliás, foi uma das perguntas, em qual a base, né, e autores, enfim, eu falo sempre a partir da filosofia sistêmica e dos livros, vamos dizer, das leis sistêmicas e das dinâmicas observadas por Bert Hellinger. Então, esse é um caminho de estudo, e o outro caminho de estudo que eu falei, que é sobre, né, essa compactação das duas coisas, porque a oficina sistêmica justamente
vamos dizer, uma combinação dessas duas coisas, de conhecer um pouco da filosofia, das dinâmicas, e também fazer exercício sistêmico, exercício de percepção, fazer as constelações familiares, né? Porque às vezes a gente encontra constelador, só faz a constelação, ou um curso, né, de filosofia sistêmica, que geralmente é para constelador, cursos grandes de mais de 2 anos, assim. Então, essa é uma possibilidade, tá? E aí tem uma outra pergunta aqui, que foi mais repetida, eu não tenho, então, a origem do nome: por que e como a gente faz para não trazermos os emaranhamentos do nosso passado? Então, assim, como eu disse, assim, não tem como a gente não trazer o envolvimento, né? A gente faz parte de um sistema e ele faz parte da gente. Então, assim, não tem como a gente querer se desvincular e desconectar desse sistema familiar, tá? E aí, assim, por que a gente, né? Por que e como a gente faz, ela diz, para não trazermos os emaranhamentos, né? Então, assim, o porquê? Porque, como eu disse, a gente tem dinâmicas que acontecem no sistema, e o sistema precisa de um equilíbrio dentro das 3 leis, né, do pertencer, da ordem e do equilíbrio, que é dos relacionamentos de iguais, né? E aí, quando a gente infringe, vamos dizer assim, a gente fere uma dessas ordens, né, que são leis naturais da vida, não é uma invenção assim do Bert, foi uma observação, né, durante os anos que ele trabalhou com isso. Então, assim, quando você percebe, então, faz alguma ação que está fora dessas leis, aí você causa, então, o que a gente chama de emaranhamentos, né? Esses emaranhamentos do passado. Então, quando a gente pega e conhece as leis, conhece essa filosofia, o que a gente faz? A gente consegue identificar e evitar e transformar essa dinâmica. Então, vou falar um outro exemplo. Eu falei um pouco da pertencimento, vou falar um pouco da ordem. Então, vamos supor, existe uma ordem no nosso sistema, que é o quê? Hierarquia. Então, os pais chegaram antes de mim, meu filho chegou depois de mim, meus avós chegaram antes da minha mãe. E existe uma força no sistema que vem de cima para baixo. Todo o conhecimento, toda a vivência que os meus ancestrais trouxeram, chegaram até mim. Então, por exemplo, tudo que eu tenho, né, foi a partir de quê? De tudo que eu recebi deles, mais o que eu construí dentro aqui da minha individualidade, né? Que é outra pergunta que vem depois, que é sobre a individualidade e eu ser, vamos dizer, que eu até já fiz um vídeo, senhora do meu destino, né? Quanto a gente tem esse livre-arbítrio, que algumas religiões também falam, né? Algumas filosofias falam, quanto que é o nosso poder pessoal e quanto isso faz parte de um sistema. Então, assim, para que a gente faça, não para não trazer, mas para não se emaranhar, né, nessas questões, é a gente seguir, vamos dizer, essas leis naturais da vida, que é o quê, por exemplo, como eu disse, quem chegou antes, chegou antes. Então, a minha mãe é maior que eu não posso querer ensinar a minha mãe a viver, não posso querer que ela seja do jeito que eu quero, porque ela é outra pessoa e chegou antes, e tem uma sabedoria que eu não tenho ainda, que eu não sei, que veio de milênios, imagina, vem vindo de milênios, né, de milhões de anos essa sabedoria, e ela vem vindo e vem chegando na gente. Então, quando a gente tem um sucesso, por exemplo, a gente se acha máximo, né? Fala, não, eu sou, mas assim, o que eu tenho, eu herdei, né? Todo o conhecimento que a gente tem na vida hoje é, né, herdado, vai vindo e a gente vai contribuindo com algo a mais, com um pouquinho a mais, né? Então, assim, esse emaranhamento, ele tem várias razões, né? Então, eu, né, cito aqueles, eu sigo você, eu por você, né, eu no seu lugar, que são várias situações importantes, como eu falei, do pertencimento. Então, começa, vamos dizer, essas leis a, né, se misturarem um pouco. Então, aí cada situação, ela é única. Então, você pode estar emaranhado num sistema, por exemplo, por lealdade, que a gente chama, por um amor cego, por exemplo, a uma tia, a uma avó, a uma situação,
de alguém que sofreu algum dano e que a gente quer reparar, né? Que existe uma necessidade de reparação. Porque aí tem uma coisa que é um pouco mais complexa, não dá para a gente falar assim em live, mas é assim, sobre as consciências, né? Os níveis de consciência, que é o individual, consciência familiar e a consciência, vamos dizer, maior, tá? Então, essa consciência familiar, que é o clã familiar, ela tem uma necessidade aí de compensação. Então, se algo aconteceu que não foi bom, que teve uma coisa negativa, ela fica querendo compensar. Então, os emaranhamentos do passado, que às vezes a gente se enrosca, às vezes, só de a gente conhecer a filosofia, as dinâmicas e como eles acontecem, a gente já vai conseguindo desatar esses nós. Em algumas vezes, quando são emaranhamentos mais profundos, às vezes sim, você precisa colocar uma constelação, porque quando você põe no campo, que a gente fala, né, que abre uma constelação também, que a gente usa esse termo abrir, né, não é que abre nada, está tudo ali, está tudo dentro do campo, mas quando você coloca a constelação e começam os representantes a se movimentar, você percebe, e aí o seu sistema traz a informação dentro daquele momento ali em que as coisas estão acontecendo. Então, aí, às vezes, uma constelação, que aí sim pode dar uma luz, uma informação um pouco mais precisa de onde está esse nó, e de onde, né, e como a gente pode desamarrar esse nó, porque a partir da percepção, identificar, como eu disse, identificar para depois desatar. Né? E o desatar tem tarefas para fazer também. Né? Às vezes você consegue desatar imediatamente, mas às vezes precisa ter algum exercício ali, um pouco mais, inclusive no dia a dia, né? Para que isso aconteça. Aí a Diana e várias outras pessoas me perguntaram, né? Falaram, né? Falando do treinamento. Aí ela fala assim: encontrarei os nós e depois, né? E aí a Ana Lúcia fala como colocar em prática, né? Porque existem alguns exercícios, né, que a gente faz. Então, encontrarei os nós e depois. Exatamente. Então, como colocar em prática? Quando a gente se depara com um nó, né, e você vai tomando conhecimento da filosofia, dessas técnicas, enfim, de todo ensinamento, as dinâmicas que acontecem, que são muitas, muitas, né? A gente vai conseguindo, como eu disse, e pensando, né, sentindo, mas como se fosse o nosso pensamento, nosso conhecimento, sistemicamente, como eu digo, e construindo isso que eu chamo da inteligência sistêmica. Você vai construindo uma forma de viver sistêmica, tá? Eu vou dar um exemplo pequenininho que eu falei, né, que lá no começo, quando eu comecei a fazer o estudo da constelação, eu brincava com meu marido, a gente tinha um exercício assim. Então, por exemplo, eu sei que se eu julgar alguém, então tem uma pessoa ali, eu tenho um sério julgamento, ou um julgamento qualquer, aquela pessoa, aí eu pego, olho para aquela pessoa e falo, nossa, aquilo, isso, aquela pessoa, não, fulana, né, olha isso, né, o que ela fez, tal. E aí o que eu faço? Eu fico ali falando daquela pessoa. Quando eu faço isso e fico falando e julgando essa pessoa, eu estou me enroscando. Eu estou me envolvendo no sistema dela, porque eu não sei o que ela viveu, não sei o que vem da família dela, não sei nada da história dela. Assim como eu não sei nem da minha própria mãe. Eu sei um pouco da minha mãe. Vocês sabem um pouco da mãe de vocês, não é? Da família de vocês. Mas vocês viveram a vida delas. Então, assim, quando você nasceu, sua mãe já estava ali há um tempão. E que ela passou, e que coisas que ela viveu, e que eu não tenho a menor ideia. Então, a gente conhece um fragmentozinho, né, daquela pessoa, e a gente sabe o que vem nesse, vamos dizer, campo familiar, que a gente vem e traz. Então, se eu estou julgando uma pessoa, então, no começo, voltando, né, no exercício, era assim. Então, eu e meu marido, a gente brincava assim. Eu estou ali julgando a pessoa. Então, quando eu estou fazendo isso, eu fiquei desatenta. Eu estou fazendo uma ação que eu já sei que não é boa, que eu já sei que me enrosca, mas não é fácil, a gente não sai assim, virando a chavinha de um dia para o outro, né? Em muitas coisas. Então, aí a gente combinou, né? Assim, quando eu começar a falar mal de alguém, você pega, vira para mim e fala, não é da minha conta, não é da sua conta, né? Não é da nossa conta. E o inverso era verdadeiro. Quando ele começava a falar de alguém, então eu dizia, mas não é da nossa conta, né? Então, era assim, tipo, a nossa chavinha para a gente se tocar que estava fazendo que não devia. Então, são pequenos exemplos e são pequenas dicas e
do dia a dia que eu coloco bem no nosso treinamento, né? Então, a pergunta da Ana Lúcia, de como colocar em prática, depende da situação, né? Depende da dinâmica. A gente tem várias dicasinhas de como colocar na prática, né? No dia a dia. Para quê? Para que a gente vai treinando essa postura, porque tudo é uma questão da postura que a gente faz as coisas, porque eu posso, por exemplo, falar para alguém algo de uma postura boa, e que aí entra o quê? Uma coisa que a gente chama de lugar, né? Da sua ordem naquele lugar. Então, é possível você falar algo para alguém, desde que seja no seu lugar, ou que aquela pessoa tenha te pedido uma ajuda, que aí também entra outro conceito, que é das ordens da ajuda. Mas só para pontuar aqui, tá? Então, como colocar em prática, tem várias formas, várias dicas que a gente pode dar, tá? Aí teve muitas pessoas que falaram de relacionamentos, que por que meu relacionamento não dá certo, eu não consigo arrumar namorado, e assim, teve bastante. E tem várias razões, como eu disse, é uma repetição do sistema familiar, porque aí você, achando que precisa ser igual à avó, igual à bisavó, para se manter no sistema, porque às vezes a gente acha que se eu fizer igual, né, eu vou me manter mais garantia de eu ser pertencer, que é uma das nossas leis, vamos dizer, necessidades básicas e fundamentais, eu pertencer a um sistema. Então, a gente acaba repetindo, então, abrindo aqui um parênteses, quando, por exemplo, né, um que eu falo, que é o quê? Uma criança, por exemplo, que tem uma família que assalta, que rouba, que vive, se sustenta a partir de furtos, por exemplo. Então, aquela criança, ela sai para fazer, né, vamos dizer, ajudar a mãe, se ela não voltar com alguma coisa, ela vai se sentir excluída, né, porque aquele sistema funciona assim. Então, se ela não fizer, ela tem medo de, né, não pertencer, e isso é imperceptível. Por isso que a gente vê muitas brigas, muitas confusões, inclusive futebol, por exemplo, política, né, e outros tipos de clãs, que existe ali uma situação que é o quê? De você ser igual, querer fazer igual para poder pertencer. E isso é imperceptível, você fica assim, não percebe que aquela dinâmica está acontecendo, né? Então, isso dei outro pensamento aqui, mas não vou abrir esse, que é muita coisa. Mas então, é assim, são situações que acontecem, às vezes, por repetição. Então, no caso de relacionamentos que dá certo, que não dá certo, pode ter a ver com repetição, com querer repetir o que aconteceu com a sua avó, né, ser solidário lá, avó, bisavó, etc., ou até por julgamento, julgamento ao relacionamento da mãe, julgamento a como seu pai e sua mãe viviam, né, porque às vezes a gente quer ficar julgando os pais. Meu pai não se dava com a minha mãe, não sei por que não se separaram, nossa, que absurdo, nossa, que não sei o quê. Então, assim, a gente quer ensinar os pais como viver, e quer ficar julgando o que os pais passaram, e você não tem condição. Então, alguns ditados, né, como eu disse, são muito ricos, né, se a gente observar, que fala briga de marido e mulher não se mete a colher, é um deles, né, mas por quê? Porque só ali naquele casal é possível que eles saibam a dinâmica que acontece. Então, às vezes, o filho, querendo salvar ou o pai ou a mãe, vai interferir. Eu já contei vários casos aqui sobre situações que a pessoa se enroscou demais. Por quê? Porque quis ir lá fazer o papel de salvador do pai e da mãe, a ponto, às vezes, de querer separar os pais porque acha que não funciona. Mas quem sou eu para querer dar a lição lá nos meus ancestrais? Eu não sei nada sobre isso, nem deles, e nem do irmão, e nem de ninguém. Mal a gente consegue dar conta da gente mesmo, né? Então, essa questão de relacionamentos pode ser, por exemplo, repetições, julgamento aos relacionamentos anteriores, de pai, de mãe, etc. E tem um muito forte, que eu acho que é o que mais acontece, que eu já falei. Quando você se separa e fica lá odiando o ex-marido. E aí você quer que o ex-marido morra, que ele saia, que ele desapareça. E aí, se você tem filho, você não quer nem que ele veja. Aí tem vários títulos, né? Alienação parental, e, enfim, outros tantos que arrumaram aí, que é o quê? Justamente quando a mãe, geralmente, que fica com o filho, ou pode acontecer o pai, de querer excluir o parceiro. Isso prejudica o filho e prejudica as futuras relações,
porque eu não consigo ir para uma nova relação se eu não resolvi a anterior. E como que resolver a anterior? Não é descartar, né? Eu falei outro dia numa live sobre isso, né, do ex-marido, né, que não é ex. Uma vez que ele pertenceu à sua vida, ele trouxe algo, ele faz parte da sua vida. Então, se você tenta tirar aquilo, você fica incompleta, você tira uma parte daquilo de você. Então, quando você faz isso, você vai diminuída para frente. Então, como que você vai resolver uma questão com um namorado, arrumar outro namorado, outro marido, se você está vazia, com menos, você sai da relação com menos. Então, aí tudo que viveu com aquele, não pode ir naquele hotel, não pode ir naquele restaurante, aquilo me lembra ele, ele fez isso comigo, fez isso tal, 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 e aí você fica naquele martírio e acha que vai conseguir uma nova relação. Não vai, né? Então, assim, um nó que acontece muito, e aí com os relacionamentos, é isso, é olhar para o que passou, acolher o que passou, trazer isso, agradecer o que passou, porque tem várias coisas aí que eu poderia entrar, mas não vou agora para responder várias perguntas aqui, mas que, assim, agradecer o que foi, mesmo que não foi tão bom, porque, como diz o Bert, só o que é bom entra. Quando eu olho para aquilo, tomo para mim, agradeço o que foi, e foi do jeito que foi, e tudo bem, foi o que pôde ser, então aí eu pego e me fortaleço. Então eu saio do lugar de vítima, que eu tenho zero de força, quando eu estou no lugar de vítima de uma separação, por exemplo, e passo a saber como agir. Porque a partir do momento que eu tomo aquilo, tenho então aquilo, tá, então eu posso fazer diferente, então eu vou para frente de outra forma, de outra maneira, né? Então, essa é uma questão sobre relacionamentos. Falei aí 3 dinâmicas de relacionamento importantíssimas e que eu vejo todo dia acontecendo, tá? Vamos lá, ainda tem espaço aqui para pergunta. Aí veio bastante gente, porque como eu estava naquele processo, né, de falar sobre oficina sistêmica, as pessoas perguntaram: tem certeza que você pode me ajudar? Será que eu tenho jeito? Então, teve 2 formas de perguntar isso, né? Será que eu, Rosa, podia realmente ajudá-la, né, nos seus nós? E será que ela própria teria condições de se ajudar, né? Por quê? Aí tem 2 coisas. Quando a gente fala de ajuda, aí serve tanto para mim, com relação a quem vai fazer o meu treinamento, quanto para vocês, ou para mim mesma, quando eu quero ajudar alguém, uma família, um amigo, um irmão. Então, existe também, dentro da sistêmica, uma série de dinâmicas e de ensinamentos sobre como ajudar. Como é a melhor forma de fazer ajuda, como ajudar um filho, como ajudar o irmão, como ajudar a pessoa que está doente, como ajudar os pais, né? Sem ferir as dinâmicas, sem ferir as leis. Então, quando eu falo em ajuda, eu tenho que sempre olhar que eu posso ajudar o outro na medida que eu não me prejudique e que o outro queira ajuda. Porque não adianta eu querer forçar uma ajuda que o outro não quer, não está no momento de olhar. Então, não tem como fazer isso, porque aí você só vai se enroscar e gerar um emaranhamento seu com aquele outro que está ali nessa lugar do ajudado. Então, o ajudante tem que sempre ter esse cuidado. Então, quando ela me pergunta, tem certeza que pode me ajudar? A minha resposta é, eu tenho certeza de como essas leis funcionam, como essa dinâmica funciona, por tudo que eu estudei, por tudo que eu vivi, que eu contei, né, naquele dia, e o que ainda vivo e que treino diariamente, porque a vida é assim, a gente tem desafios diariamente, e diariamente a gente tem que treinar, né, a melhorar essa forma de viver. Então, assim, sim, tenho certeza que eu posso ajudar, desde que você queira ajuda, desde que você esteja pronta para ajuda. Fora disso, é impossível. Vocês já viram, né? Alguém aí já chegou para a mãe, por exemplo, para a tia ou para a filha, não faz isso, não come açúcar, que você tem diabetes, você vai ficar mal. Não fica o dia inteiro no computador para fazer exercício, se alongar. Então, assim, a gente chega o conselho, porque é muito fácil a gente olhar a dinâmica do outro. E funciona. Nem médico falando. Vai no médico, o médico dá o remédio, não toma o remédio. Eu faço isso, a gente não faz isso, né? Quem aí? Nunca, né? Então, assim, a gente não faz.
E às vezes não faz justamente porque existe uma dinâmica oculta do sistema familiar, que aquela pessoa está seguindo aquele caminho, ela não está querendo ajuda. Então não tem como você ajudar se a pessoa não está no caminho da cura, no caminho de tirar os seus nós, de desatar os seus nós. Isso é fundamental. Então, a resposta já veio com relação a isso, né? Então, será que pode me ajudar? E outra que apareceu bastante, será que tem jeito? E aí, algumas pessoas me falaram da idade, porque né, vieram umas com 70 e tantos anos, né, 60 e tantos anos, e falaram assim, mas na minha idade, será que isso funciona? Mas será que isso funciona para mim? Mas comigo é diferente, porque meu pai era alcoólatra, mas eu fui adotada, mas comigo é diferente. Então, a gente sempre acha diferente. Mas eu percebi muitas perguntas com uma conotação assim, será que eu tenho jeito, tipo, eu estou muito estragada já, entendeu? Estou muito enroscada, acho que não vai dar certo. Ou muitas falaram assim, mas será que eu vou entender, né? Vou entender essa filosofia? Então, quando eu falo filosofia, parece uma coisa muito, assim, né? Grandiosa, muito, né? Que precisa ser muito estudioso, muito, né? De nível cognitivo muito alto. Mas não, porque a filosofia sistêmica, ela é uma filosofia pautada na vida, na simplicidade da vida. Então, se você começa a olhar as leis e toda a filosofia, ela é pautada, se você vai lá, olha a sua avó, de repente fala, nossa, minha avó é sistêmica, né? Fala assim, nossa, que sabedoria. Então, assim, a gente percebe que é uma sabedoria simples do dia a dia, da vida. E aí, quando a gente explica, então, essa teoria, né, da antropológica, né, vamos dizer, dessa evolução dos tempos, isso fica muito mais claro, né? Então, será que tem jeito? Tem, né? E eu falo por mim mesma, né? E por outras pessoas que eu conheci. Então, assim, tem, porque, assim, eu estava num ponto que eu achava que, eu estou velha, não, isso é da idade, isso não funciona mais, não, é só assim, eu sei lá o quê. E aí você fica, né, como eu disse, terapias, tantos anos às vezes, e não consegue desamarrar um nó. E aí, quando você vai olhar com uma simplicidade da filosofia, você vê que poxa vida, que bom, né? É fácil, é mais fácil, né? Só que assim, fácil é simples, mas não é fácil, porque em algumas situações você tem que mudar sua postura. Adianta querer ir lá fazer, que aí tem outras perguntas aqui, que é, por exemplo, assim, quanto tempo leva para melhorar? Quanto tempo, não sei o quê. Então, assim, a pessoa está pensando já no tempo, no resultado, não deu nem o primeiro passo. Então, assim, você tem que dar o primeiro passo e saber que o desenvolvimento é seu, não é do outro. E é só possível desenvolver a partir do seu passo, e não do passo que o outro vai dar. Certo? Então, aqui foi bastante gente falando disso, então, por isso que eu estou pontuando bastante, tá? Aí tem muitos relatos pessoais, que aí eu não vou falar, né? São temas mesmo das pessoas, contando seus casos aqui, nós, né, situações bem desafiadoras, que aí é só mesmo, né, dentro do grupo, ali dentro da intervenção individual. Aí perguntam também, que é um pouco do que eu já falei, posso aplicar em outros? Né? E aí também está relacionado com uma outra aqui, que é como fazer esse treinamento, eu posso fazer o treinamento sem ter as pessoas envolvidas, né, vamos dizer, no meu tema, no meu enrosco, juntas, né, que muita gente acha que precisa ter. Então, se eu tenho uma dificuldade com o filho, com a mãe, com o marido, eu tenho que fazer em grupo. Só que toda a cura, toda a mudança começa a partir de mim. Então, essa que é a grande sacada, né? Então, assim, quando fala posso aplicar em outros, que aí você já percebe aqui uma coisa da ajuda, que essa pessoa está olhando para fora. Essa não, foram várias que me mandaram. Então, assim, está olhando para o outro, está querendo curar o outro. E eu sei porque eu fiz isso, né? Então, eu fiz muito isso. Quando você vai buscar, e foi quando eu fui buscar, não era por mim, era por outros. Problemas com a família, problemas, né, com outras pessoas. E aí você quer ser o salvador, que são outros enroscos terríveis que a gente pode, em algum momento, explorar só esse caso. Porque os ajudantes são, sim, a gente vai ficar muito atento a essa ordem da ajuda.
Então, quando você está ali querendo ajudar, muitas vezes você está bem enroscado e você precisa trazer isso para você, que foi o que aconteceu comigo, e perceber que é aqui que começa o movimento de cura. E quando eu faço esse movimento aqui, o outro pode curar por tabela, principalmente se for filho. Por quê? Porque o filho, na verdade, ele está ali dentro do sistema querendo, às vezes vai naquela que a gente chama de eu por você. Então, se a mãe está indo para um caminho perigoso, o filho quer salvar. É uma dinâmica muito comum. Então, quando a gente se cura, a gente cura tanto os filhos quanto os ancestrais. Então, isso é uma coisa que é do sistema. Quando a gente tem doenças importantes, por exemplo, esquizofrenia, que teve gente que perguntou, depressão e tantas outras, assim, especialmente essas, né, vamos dizer, que tem, por exemplo, de alcoolismo, né, ou mesmo essas de doenças mentais e coisas que são assim mais fortes, vamos dizer, que as pessoas se preocupam muito, geralmente não é uma doença de um indivíduo, é uma doença, entre aspas, então, eu repito, é um sintoma familiar, que assim, que essa família está precisando olhar. E às vezes esse elemento, que às vezes é um julgado porque é alcoólico, ou porque tem uma doença mental, ou porque é agressivo e tal, às vezes ele está justamente sendo a oportunidade de a gente olhar porque o sistema está querendo nos dizer. E aí a gente quer excluir, quer julgar, quer achar que o outro, né, que aquilo é ruim. E aí tem uma série de dinâmicas. Então, quando fala aplicar nos outros, cuidado. Mas é bom, porque a gente começa assim. Então, quando a gente está querendo ir ajudar alguém, de repente está no momento certo para vir, para vir se curar, para vir desatar os seus próprios nós. Aí você vai ver que a vida pode ser muito mais leve, muito mais leve. Até porque você tira aquele peso de se achar responsável pelo mal do outro, pela doença do outro, pela situação dos pais. Assim, tem várias dinâmicas. Então, a gente olhar e ficar no nosso lugar, que é outro conceito grande também, que é do nosso lugar. Aí, quando eu faço uma ação a partir desse meu lugar, que só eu, ali, a segunda filha, ou a caçula, a última. Então, quando eu olho para tudo a partir do meu lugar e fico no meu lugar, aí pronto, ó, aquele peso nos ombros vão desaparecendo, porque aí você vê que você não tem o poder de mudar. Na hora que você vê que você não tem poder de mudar o outro, não forçando, alivia, que aí você fala, posso respirar, porque é o que é, entendeu? E tomar aquilo, não é aceitar, deixar passivo e a pessoa está precisando de um socorro e não fazer, não é isso. É a gente olhar a partir do que eu posso fazer. Tem uma frase também do santo que eu nunca lembro, São Francisco, que é isso, eu saber o que eu posso fazer, o que é meu e o que eu posso fazer. E fazer a partir daí, tá? Com relação à liberdade, né? Aqui, o que é a nossa liberdade pessoal e a nossa liberdade como sistema, né? Porque aí a pessoa fala, por exemplo, que quer decidir, quer aprender porque quer resolver sozinha e não quer ter contato com a família. Então, assim, não dá, não existe. Como eu falei no começo, não existe uma liberdade, existe sim, ó, né? Que a gente fala, às vezes, aí, algumas áreas falam de livre-arbítrio, que eu já falei no começo. Então, assim, uma liberdadezinha que a gente tem dentro do nosso sistema. Então, a gente está envolvido nesse sistema e não tem como a gente querer desatar isso. Esse não tem. A gente tem sim como viver mais leve, viver melhor, a partir de entender justamente as relações, como o meu sistema me afeta, como, né, eu sou afetada e como eu afeto o meu sistema, principalmente eu afeto o meu sistema futuro, né, das minhas gerações seguintes. Então, dentro desse sistema, que somos todos afetados por ele, existe um pouco de liberdade, que é aquela liberdade que a gente chama de pessoal. Então, assim, eu vou trabalhar dentro de uma liberdade que está ali. E quando eu ganho mais liberdade? Então, se a gente quer ter liberdade, o que a gente tem que aprender é, assim, olhar que eu faço parte, que eu estou no sistema. Aí, quando eu vou entendendo ali como ele está, né, conectado e sincronizado, eu ganho liberdade porque eu consigo perceber onde eu posso atuar,
onde está meu poder de ação dentro daquele sistema. Então, isso me gera mais liberdade. Então, quanto mais inteligência sistêmica eu tenho, mais liberdade eu tenho dentro do sistema. Então, é isso que queria fechar com isso, porque é uma coisa muito importante, porque a gente quer, às vezes, ter uma liberdade que não é possível. E, sim, como eu repito, é possível a partir de você conhecer, a partir de você aceitar, não passivamente, mas ativamente, o que é o teu sistema, não querer excluir e ficar, então, em harmonia com o seu sistema. Então, isso é a verdadeira desatar nós, né, e viver de uma vida mais leve, tá? Muito obrigado pela presença de vocês no dia de hoje. Sejam todos abençoados dentro dos seus sistemas e acolham o seu sistema familiar, que é uma herança que a gente traz, tem que honrar, respeitar e levar para frente, tá bom? Um beijo, então, a todos. Qualquer coisa, pode mandar direct, manda pergunta, que eu vou colocando nas próximas, tá? Beijos.